Minha família não me contou sobre a coisa mais importante, e é por isso que minha vida inteira foi arruinada. É difícil para mim acreditar que vivi na ignorância a vida toda e descobri minha pequena doença tão tarde. Talvez se eu tivesse sido avisado antes, eu poderia ter pego minha esposa infiel antes, que não tinha medo de nada. Tive minha consulta física anual em agosto, como de costume. Este ano, foi com um novo médico, já que o anterior havia se aposentado. A nova médica, Marion Wellner, era uma jovem ruiva, provavelmente na faixa dos 30 anos. Hesitei um pouco sobre ela conduzir o exame físico, especialmente porque envolvia contato físico íntimo, e eu estava preocupado com o possível constrangimento. A enfermeira do Dr. Wellner lidou com a maioria dos procedimentos iniciais, como medir a pressão arterial, conduzir um ECG e testar minha memória com itens como livro, maçã, mesa após alguns minutos, um teste que sempre me deixou ansioso. No entanto, minha principal preocupação dessa vez foi ser exposto na frente de uma jovem mulher atraente. Apesar das minhas preocupações, não havia chance de me sentir excitada devido à minha ansiedade. Após completar essa parte do exame, a doutora Wellner sorriu e comentou: "Aposto que você está aliviada que acabou." "Sim, estou, obrigada", respondi retribuindo o sorriso dela. O resto do exame ocorreu rotineiramente. Meus exames de sangue voltaram ótimos, e todos os outros testes não mostraram problemas. Quando estávamos prestes a nos separar, ela perguntou: "Você tem 3 filhos?" "Sim, 2 meninos e uma menina." "Eles são adotados?" "Não." "Por fertilização in vitro?" "Por que você pergunta?" Ela corou: "Bem, sou nova aqui e revisei todos os seus registros antes desta reunião." "Entendo. Bem, deixa pra lá, obrigada por ser tão pontual." Ela parecia perturbada. "Você precisa esclarecer, doutor, isso diz respeito ao meu corpo." "Sr. Miller, você tem uma condição. Você é infértil desde o nascimento." "Sr. Miller, sou eu, Ted Miller." "Ah, ninguém te informou?" "Não, por favor, faça cópias de todos os meus registros médicos." Fiquei completamente chocado agora. "Claro, peço desculpas. Eu não deveria ter tocado no assunto." "Não, está tudo bem." Aparentemente, muitas pessoas ficaram em silêncio. Recebi os documentos em aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, ponderei minha situação. Eu tinha 48 anos e era casado com Melissa há 26 anos. Juntos, tivemos 3 filhos: Brad, de 24 anos, Mary, de 22 anos, e William, de 20 anos. Ou assim eu pensava. Brad já era casado e estava esperando um filho. Mary tinha se formado recentemente na faculdade, enquanto William era um calouro em ascensão. Não pude deixar de me perguntar sobre o pai biológico deles. No entanto, refletindo, me peguei duvidando da afirmação do Dr. Wellner. Apesar de algumas dúvidas, todas as 3 crianças tinham alguma semelhança comigo. Ao receber os registros, eu os trouxe para meu escritório e os examinei meticulosamente. Explorei várias vias para verificar as alegações do Dr. Wellner. Por fim, procurei um amigo da faculdade, que por acaso era médico em Nova York. Ele retornou minha ligação em 1 hora. O nome dele era Mark Madden, um urologista. Perto o suficiente. Cumprimentei Mark, expressando minha necessidade de consulta, mas enfatizando a exigência de comunicação remota e confidencialidade estrita. "Diga-me o que você precisa", ele respondeu, me levando a explicar a situação. "Envie-me os registros relevantes por e-mail e eu os revisarei esta tarde", ele instruiu. "Considere feito e, por favor, envie-me a fatura." "A rapidez é essencial", respondi, destacando a urgência. Ele retornou minha ligação às 3h30. "Ted, você nasceu com uma condição que levou à infertilidade. Presumo que você não tenha abordado isso", ele me informou. "Eu não sabia disso", admiti. "Quando você nasceu e foi diagnosticado, não havia soluções viáveis. No entanto, houve avanços na última década", ele explicou. "Você poderia me enviar algumas informações introdutórias sobre isso, Mark?" Eu pedi. "Com certeza."
Enviarei por e-mail para você em breve. Boa sorte, ele me desejou. Obrigado. Ei, Ted. Você tem filhos? Mark perguntou. Sim, ou pelo menos eu pensava assim, respondi. Agora entendo. Boa sorte com isso, ele disse empaticamente. Após encerrar a ligação, entrei em contato imediatamente com um laboratório de DNA para providenciar a entrega dos kits de teste, garantindo que eles chegariam no mesmo dia, o que aconteceu às 5 horas. Coloquei-os dentro da minha pasta e fui para casa. Meu filho mais novo, William, ainda estava em casa, da escola, e partiria na semana seguinte. Enquanto eu contemplava, ocorreu-me que testar uma das crianças era suficiente. Will estava em casa quando cheguei, absorto na leitura na sala de estar. Melissa estava na cozinha, cozinhando. Ela normalmente voltava para casa mais cedo do seu trabalho em vendas imobiliárias, que era por meio de uma agência de propriedade do meu irmão mais velho, Robert. O aroma de peixe cozinhando enchia o ar. Nós três apreciamos bacalhau com crosta e salada no jantar. Estava delicioso. Acho que Mel notou meu comportamento quieto, mas Will talvez não. Melissa também tem 48 anos. Ela não ganhou 1 quilo desde a faculdade, onde nos conhecemos. Ela compartilha meus cabelos e olhos castanhos escuros. Ela tem 5'8", pesa 130 libras e é bem atraente. Enquanto Mel e eu arrumávamos, discretamente peguei um copo que Will tinha usado durante o jantar. Mais tarde, levei-o para cima e limpei a borda com o cotonete que eu tinha. Então fui até o quarto de Will e peguei alguns fios de cabelo da escova dele. Também limpei o decote de uma camiseta no cesto de roupa suja dele, assim como seus tênis. Depois de limpar minha própria bochecha, selei todas as amostras em envelopes e os coloquei na minha pasta. Naquela noite, Will foi embora, e quando ele saiu, Mel perguntou: "O que há com você, Ted? Você parece quieto. Você fez seu check-up. Está tudo bem?" "Sim", informa como um violino. Acho que eu estava um pouco ansioso sobre o novo médico. Como ela estava? Boa, atraente. Eu estava um pouco nervosa, sabe? Ela riu. A risada dela era contagiante. Você não ficou nervoso, ficou? Não, muito ansioso. Sobre ficar nervoso. Bom, tenho um encontro com ela na semana que vem, vou perguntar, só para ter certeza. Uhul. Eu fui embora. Mais tarde naquela noite, ela desejou intimidade, mas eu expressei que não estava me sentindo bem. Ela aceitou, um tanto graciosamente. Era incomum eu recusá-la. No dia seguinte, entreguei pessoalmente as amostras de DNA ao laboratório. Optei pelo processamento rápido. Eles me garantiram resultados até sexta-feira, apenas 2 dias depois. Fui para o escritório onde atuo como advogado para um banco de investimento, supervisionando uma equipe de 6 outros advogados. Com sede em DC, estamos muito próximos de questões regulatórias. Com 22 anos de experiência, estabeleci uma vida confortável, complementada por valiosas opções de ações. Apesar de me sentir preocupado, consegui cumprir minhas responsabilidades no trabalho. Eu ia de bicicleta, buscando consolo na atividade física. Ao voltar para casa às 6, Mel estava ausente, deixando um bilhete sobre sanduíches e salada na geladeira. Ela mencionou que iria a uma exibição e possivelmente sairia com amigos, o que não era um comportamento incomum para ela. No entanto, dúvidas recentes turvaram minha confiança. Recorrendo ao rastreamento do telefone dela, descobri que não estava em uma boate, mas sim em um hotel perto da linha Fairfax. Jantei e conversei com Will sobre o próximo ano letivo. Ele parecia ansioso por um déspota no seu verão mais ou menos. Will estava trabalhando em uma oficina de conserto de bicicletas, ganhando um dinheiro decente, mas seu rompimento recente com o Liz o deixou um pouco deprimido. Deitei-me cedo para dormir. Mel chegou em casa por volta das 11 e deitou-se na cama sem tomar banho. Quando tentei abraçá-la, ela hesitou, o que confirmou minha suspeita de que ela tinha sido infiel, embora eu não tivesse certeza com quem. Eu não tinha intenção de ter intimidade com ela.
Na manhã seguinte, acordei cedo e fui de bicicleta para o trabalho como sempre. Depois de tomar banho no escritório, entrei em uma manhã ocupada. Por volta da 1 da tarde, recebi uma ligação do laboratório de DNA e eles me enviaram um relatório por e-mail. O técnico me informou por telefone que as amostras de DNA pertenciam ao meu sobrinho Will. Fiquei chocado. Eu só tinha um irmão, Robert, que era 3 anos mais velho que eu. Durante toda a nossa infância, ele sempre esteve lá para mim. Éramos parecidos em tamanho, ambos com 1,80 metros de altura e constituição mediana. Robert era um atleta talentoso na escola e jogava basquete na universidade, embora não fosse um jogador estrela. Depois de se formar, ele entrou no ramo imobiliário e eventualmente estabeleceu sua própria empresa. Ele se casou com sua namorada da faculdade, Glenda Wilson, e eles tiveram 3 filhos, todos formados na faculdade e empregados. Aproximadamente 4 anos atrás, Melissa começou a trabalhar para sua empresa. Anteriormente, ela trabalhava como professora substituta. Eu estava ganhando um bom dinheiro e ela não precisava trabalhar. No entanto, Will tinha idade suficiente para cuidar de si mesmo depois da escola e ela desejava algo mais estimulante. Pelo menos, era o que ela alegava. Durante esse período, eu tinha total desconfiança de qualquer coisa que ela dissesse. Após a revelação das notícias do DNA, sentei-me e contemplei o que poderia ter ocorrido. Todos os meus 3 filhos nasceram no final de setembro. Eu rastreei de lá para cá e terminei por volta do Natal. Quando Mel e eu decidimos começar uma família, ela parou de tomar pílulas anticoncepcionais. Tentamos engravidar por alguns meses antes do último Natal antes de Brad nascer. Foi um Natal típico com uma grande reunião familiar, incluindo Rob e sua família. Lembrei-me de que depois do Natal daquele ano e por muitos anos subsequentes, Mel e sua amiga, Linda Green, embarcariam em um retiro de meditação de uma semana. Elas partiriam no Boxing Day e retornariam no Ano Novo. Em alguns anos, elas estenderiam sua estadia por mais uma semana. Supostamente, o retiro ocorreu em uma instalação nas montanhas de West Virginia. Quando Brad nasceu, Mel não participou do retiro no ano seguinte. No entanto, ela retomou a tradição no ano seguinte. Mary nasceu em setembro do ano seguinte. Durante a infância de Mary, não houve interrupções em seus cuidados. No entanto, quando ela completou 15 meses, Mel e Linda retomaram seus passeios. Will se juntou a eles em setembro do ano seguinte. Essas saídas persistiram por vários anos até que Mel começou a trabalhar para Rob, quando então elas cessaram. Linda Green era a amiga mais próxima de Mel desde a faculdade e se juntou à nova empresa de Rob quando ela foi estabelecida. Consequentemente, os 3 estavam trabalhando juntos há algum tempo. O fim de semana mencionado foi quando eles levaram Will de volta para a faculdade. Eles alugaram uma van e aproveitaram uma agradável viagem de 2 horas no sábado. Depois de almoçar com Will e ajudá-lo a se mudar para um apartamento que ele dividia com seu amigo Mike Watson, Mel e o orador se despediram dele e partiram. Admitindo que ele permanecia em silêncio quando estava sozinho com Mel, o orador eventualmente chamou sua atenção. Mel expressou preocupação, notando sua reticência. "O que foi?" "Você não disse uma palavra," ela perguntou, parecendo preocupada. "Tenho muita coisa na cabeça, Mel." "Muita coisa." "Não é algo que eu queira discutir agora," ele respondeu. "Um mistério, então." "Ted? Você não está escondendo nada físico, está?" "Não, deixa pra lá, Mel. Esse é meu melhor conselho por enquanto." Pelo resto da viagem, que durou cerca de 1 hora, eles trocaram poucas palavras. O palestrante deixou Mel e devolveu a van antes de ir para um bar local, onde tomou uma cerveja e continuou a contemplar. Eu não conseguia imaginar nenhum cenário em que Mel passasse por um procedimento médico para engravidar com Rob. Só havia uma explicação. Eles tinham sido íntimos, repetidamente, por anos. Era provável que Mel tivesse encontrado Rob no motel. Enquanto eu estava sentado no bar, uma onda repentina de raiva tomou conta de mim como nunca antes. Sabe como dizem que você vê vermelho? Foi exatamente isso que senti. Tudo que eu via tinha uma tonalidade estranha. Devo ter assustado a jovem barman.
Joguei uma nota de $10 no balcão e saí furioso. Eu tinha alguns amigos com quem eu costumava jogar cartas e tênis, e Ned Bart era meu amigo mais próximo. Eu dirigi direto para a casa dele. Ned e Mel nunca tiveram um bom relacionamento, e sua esposa Sadie também não era particularmente próxima de Mel. Os filhos deles estavam na escola, então, quando toquei a campainha, Sadie atendeu com Ned logo atrás. Eles perceberam imediatamente que eu estava em um estado difícil. Ned tinha uma pequena academia montada em uma garagem nos fundos. Preciso usar o saco de pancadas, Ned, eu disse. Ned e eu frequentávamos regularmente aulas de autodefesa em uma academia próxima, então eu sabia que ele tinha uma. Claro. Nós saímos para os fundos e eu coloquei algumas luvas antes de atacar sua bolsa pesada como se minha vida dependesse disso, com Ned observando silenciosamente. Após a explosão inicial de energia, eu me tornei mais metódico, batendo e chutando implacavelmente até que não consegui mais continuar. Ned veio me buscar e me ajudou a ir para sua residência. Desabei em uma espreguiçadeira no pátio dele. Sadie me trouxe um pouco de água. Quando comecei a me recuperar um pouco, as lágrimas começaram a rolar. Ned perguntou: alguém morreu ou se machucou? Não, ainda não. Minhas lágrimas se transformaram em frustração. Ambos sabiamente me deram espaço. Depois de 10 minutos, Ned me entregou uma cerveja. Sadie se juntou a mim. Ela comentou: agora que você desabafou, você tem que nos contar. Fiz com que prometessem manter isso confidencial. Então contei tudo a eles. Ambos ficaram chocados. Ned perguntou: como quero dizer, sem que eles te contassem? E, seus pais devem ter sabido. Eu considerei isso. Os registros médicos da minha infância eram claros sobre a condição. Eles estavam cientes. Sadie perguntou: o que você planeja fazer? Não tenho certeza. Mas eu não vou aceitar sem lutar. Por favor, não reaja como você fez com a bolsa. Cadeia não é um bom lugar. Não vou. Acho que devo ir para casa agora. Ela vai ficar preocupada e eu prefiro evitar um confronto. Pelo menos por enquanto. Voltei para casa dirigindo. Mel estava esperando ansiosamente na porta. Onde você estava? Eu estava tão preocupado. Parei para tomar uma cerveja e conheci Ned. Acabei na casa dele para um treino de boxe. Desculpe, eu deveria ter ligado. Fui tomar um banho e optamos por uma refeição leve. No domingo, fizemos um piquenique no parque local e nos entregamos a um pouco de patinação. No entanto, a intimidade não aconteceu em nenhuma das noites, o que pareceu deixar Mel se sentindo decepcionada e confusa. Na manhã seguinte, levantei cedo e fui trabalhar sem perturbar aqui. Marquei uma reunião com um advogado no prédio adjacente e visitei nosso banco. Além disso, fui ao RH da minha empresa para providenciar a troca de depósito direto e atualizar o beneficiário da minha conta de aposentadoria. O que provou ser desafiador. Durante minha consulta, o advogado me informou sobre os procedimentos de divórcio em nosso estado. Millie Stanton, a advogada, também mencionou que eu poderia ter um caso de fraude envolvendo minha esposa e meu irmão, o que poderia ser útil. Pedi a ela que preparasse a petição de divórcio com fundamentos alternativos. Mas adiei a entrega da petição a Mel até que estivesse pronto. Naquela noite, instalei um programa de rastreamento no celular de Mel, que estava no meu plano, permitindo-me acessar suas mensagens de texto e registros de chamadas. Coloquei discretamente 3 pequenos gravadores de som em nossa casa, cozinha, quarto e sala de estar, e um em seu carro. Pedi a Mel para organizar um churrasco em nossa casa para sexta-feira à noite, convidando Rob e Glenda. Na segunda e terça-feira, aleguei estar trabalhando até tarde devido a um assunto urgente. No entanto, na quarta-feira, voltei para casa prontamente. Desfrutamos de um jantar agradável e mantive uma atitude positiva, embora a intimidade permanecesse ausente, para a evidente decepção de Mel. Depois, baixei os dados dos dispositivos de gravação e examinei o telefone dela. Enquanto Mel dormia, eu ouvi atentamente. Não havia muito o que rever. A casa permaneceu vazia durante o dia e Mel não se envolveu em conversas consigo mesma.
Havia 2 ligações registradas, uma para o celular de Rob e outra para o da minha mãe. Minha mãe era viúva havia 5 anos. Ela tinha 78 anos e morava na casa onde eu cresci, a cerca de 30 minutos de distância. A ligação para minha mãe veio primeiro. Eu podia ouvir o final da conversa de Mel. Mãe, você teve notícias do Tim recentemente? Pausa. Bem, ele parece diferente. Desde o exame físico, ele tem agido de forma estranha. Pausa. Não tenho certeza. Só pensei em dar uma olhada. Tudo bem. A próxima foi a ligação para Rob. Rob, aqui é Mel. Pausa. Não, não podemos fazer isso esta semana. Vocês vêm na sexta-feira e Tim está agindo estranho. Pausa. Não tenho certeza. Não vejo como ele poderia saber de alguma coisa. Pausa. Bem, estamos sendo cautelosos, e além disso, acho que ele recebeu mais notícias do físico. Pausa. Tudo bem. Até breve, querida. A essência daquela conversa marcou o fim definitivo do meu casamento. Eles persistiram em suas ações. Inicialmente, eu ponderei se eles acreditavam que estavam me fazendo um favor. No entanto, independentemente de suas intenções, eu estava determinado a retaliar o máximo possível. Rob e Glenda chegaram às 6h30 na sexta-feira. Mel e eu estávamos preparando uma refeição, hambúrgueres grelhados, batatas fritas e salada. Durante todo o tempo, ignorei Mel deliberadamente, que percebeu, mas permaneceu em silêncio. Quando a campainha tocou, Mel olhou para mim e comentou: espero que você não fique de mau humor a noite toda, Tim. Fiquei em silêncio. E fui atender a porta. Rob e Glenda me cumprimentaram, com Glenda me oferecendo um abraço. Rob tentou fazer o mesmo, mas eu me afastei. Servi bebidas para eles. Cerveja para Rob. Vinho branco para Glenda. E todos nós sentamos no pátio juntos. Estou entrando com o pedido de divórcio, Mel. Você receberá a petição na segunda-feira. Rob, estou entrando com uma ação judicial contra você por pensão alimentícia não paga por todos os anos em que contribuí para a criação dos seus filhos, declarei. Mel começou a chorar enquanto Rob se levantava e pairava sobre mim. Seu idiota, vou fazer você pagar. O olhar de Glenda estava fixo. Rob tentou me bater enquanto eu estava sentado na cadeira da varanda. Eu o empurrei para trás, me distanciando dele, e caí sobre a cadeira. Levantando-me, eu disse: você está bravo? Você é um idiota hipócrita. Vamos resolver isso. Ele rosnou e investiu contra mim, dando socos. Eu me abaixei sob seu punho e dei um golpe em seu estômago. Ele não estava nem de longe tão fisicamente apto quanto eu e o soco o deixou sem fôlego. No entanto, eu o acertei no estômago novamente, sem ser afetado pelos gritos de Mel. Continuei batendo em Rob até que ele caiu contra meu ombro. Então dei uma joelhada na virilha dele e o joguei no pátio. Virando-me, vi Glenda de pé, mas ela estava apenas observando enquanto Mel corria para ajudar Rob. Ele estava consciente, mas gemendo. Mel olhou para mim. Você não tinha justificativa para machucar Rob. Nenhuma. Você é brutal. Você poderia tê-lo machucado seriamente. Ela ainda estava soluçando. Eu ainda posso. E você também não está isenta. Sua mulher intrigante. Mel empalideceu com minha ameaça, recuando lentamente de Rob. Eu rosnei para ela. Pegue esse pedaço de lixo inútil e tire-o da minha vista. Você tem talvez um minuto antes que eu acabe com ele de vez. Mel lutou para levantar Rob. Seu peso morto provou ser desafiador para ela. Ela olhou para Glenda. Mel implorou. Me ajude com ele, Glenda. Glenda havia recuperado alguma compostura. Ela simplesmente respondeu. Não. Vocês dois estão por conta própria. Concordo que você é uma pessoa desprezível. Mel conseguiu colocar Rob em um sofá de pátio. Então ela o içou em um transporte de bombeiro e desapareceu na cozinha, tropeçando. Olhei para Glenda. Você não estava ciente. Não,
Quero dizer, eu tinha algumas suspeitas sobre Rob ao longo dos anos, mas não sobre Mel. Acho que eles ainda estão se vendo. Talvez ela esteja envolvida com outros caras também. Não tenho certeza. A porta da garagem se abriu. Entrei e olhei pela porta da frente. Mel tinha Rob no banco do passageiro de seu SUV. Eles foram embora. Glenda entrou na casa. Ela era uma mulher atraente, loira, 46. Ela estava bem vestida para o jantar, mas lágrimas escorriam por seu rosto e sua maquiagem estava borrada. Eu a observei. Você gostaria de mais vinho? Não, obrigada. Você pode esclarecer tudo isso para mim? Eu prossegui explicando. Glenda sentou-se à mesa da cozinha. Quando mencionei os retiros pós-Natal, Glenda comentou. Rob sempre fazia uma viagem de esqui no inverno. Eu odeio esquiar. Fiquei em casa com Mark. Mark era filho dela. Imagino para onde eles realmente foram, eu disse. Glenda respondeu. Quem se importa? Isso tudo é muito esmagador. Sinto muito, Glenda. Achei que você soubesse. Você vai mesmo se divorciar? Claro, sem dúvida. Informei Glenda que ela poderia passar a noite oferecendo-lhe o quarto de hóspedes, e ela concordou. Subsequentemente, nossa conversa se voltou para relembrar o passado e especular sobre o encontro atual de Rob e Mel. Eu tinha compartilhado com ela a gravação da ligação de Mel para Rob, o que deixou poucas dúvidas de que o caso deles estava em andamento. Às 10 horas, nós comemos hambúrgueres e discutimos questões práticas, como nossos arranjos de moradia. Eu tinha encontrado um apartamento perto do meu local de trabalho, supondo que Mel e eu dividiríamos os fundos da venda da casa. Por enquanto, eu ficaria onde estava. Glenda decidiu se recolher para dormir, e eu a acompanhei até o andar de cima para garantir que o quarto de hóspedes estivesse preparado. Estava tudo pronto, e eu lhe dei uma toalha e uma escova de dentes. Quando eu estava saindo, ela expressou, eu sempre gostei de você, Tim. Mel nunca me atraiu de verdade. Ela parecia me ver como inferior. Acho que entendo por que agora. Acenei adeus e fechei a porta. Na manhã seguinte, acordei cedo, aliviado que a polícia não tinha aparecido. Minha suposição era que nem Rob nem Mel queriam qualquer envolvimento público. Perguntei a Glenda sobre seus planos. Ela mencionou que pretendia ficar na casa da mãe até Rob deixar a casa deles. Forneci a ela o e-mail do meu advogado e a aconselhei a procurar aconselhamento para orientação. Observando seu carro ainda presente, ofereci-me para acompanhá-la para recuperar mais de seus pertences, o que ela aceitou. Assim, peguei uma pistola do meu cofre de armas e a segui até a residência deles. No entanto, ao chegar, o veículo de Mel estava ausente. Glenda e eu entramos no local e o encontramos vazio. Contemplando a extensão do dano infligido, pensei em desejar infortúnio a ele, talvez esperando que ele fosse confinado em algum hospital decrépito, sucumbindo a uma infecção por sedif e desidratação, ou pior. Glenda sentou-se e refletiu, eu me pergunto para onde eles foram. Deixe-me verificar, ofereci, executando o localizador de telefone novamente. Enquanto eu fazia isso, eu ponderei por que Mel não tinha notado antes. Dessa vez, o telefone dela apontou para o Hospital Cambria. Liguei para o hospital e perguntei sobre Rob, apenas para descobrir que ele tinha sido internado. Informando Glenda das novidades, ela optou por ficar em sua residência e trocar as fechaduras. Assim, fui até a Home Depot, adquiri uma variedade de novos equipamentos, alguns para ela, alguns para mim. Passando a manhã instalando as fechaduras em sua casa, entreguei a ela as chaves antes de partir. No entanto, sentindo simpatia, expressei meu desejo de retornar, ao que ela concordou, prometendo cozinhar para mim. Completando a troca da fechadura da minha casa, também mandei fazer chaves reservas para Glenda e para mim. Retornando para a casa dela por volta das 4 horas, recebi uma ligação no meu celular do detetive William James, que queria falar comigo. Estou na Western Street, 204, a senhora Glenda Miller também está presente, informei a ele. Ela é a outra testemunha? A esposa da vítima? Ele perguntou.
Ele não era uma vítima, detetive. E sim, é quem ela é. Você vem? Posso chegar aí em 15 minutos. James, um afro-americano de pele clara, chegou logo, elegantemente vestido em um terno e mocassins caros. Glenda o recebeu na porta da frente, e ele se apresentou. Então, olhando entre nós, James perguntou, vocês dois são próximos? Glenda retrucou, não. São nossos cônjuges que estão se divertindo, não nós. Então se virou para mim, acrescentando, ainda, com um tom plano sugerindo inevitabilidade. James olhou para ela, depois para mim, antes de dizer, talvez você tenha sorte, cara. Respondi com um talvez hesitante, olhando para Glenda, que segurou meu olhar firmemente. Não me pareceu a estratégia ideal para lidar com o interrogatório policial. James expressou sua preferência, dizendo, prefiro falar com a senhora Miller primeiro. Glenda o guiou até o pátio dos fundos, onde notei ativando a função de gravação em seu telefone. A conversa durou quase 20 minutos. Quando Glenda voltou para dentro, ela fez sinal para que eu me juntasse a elas no pátio. Quando passei por ela, ela sussurrou, eu quis dizer o que disse. Sua proposta sincera foi uma distração genuína. Eu sempre a admirei, tanto intelectual quanto fisicamente. No entanto, eu não era de me desviar. Pelo menos ainda não. O detetive me informou sobre a gravação e me levou a recontar os eventos. Comecei com a revelação sobre meus filhos serem realmente ladrões, o que eu só tinha descoberto recentemente. Contei os eventos do jantar de sexta-feira e sua reação subsequente. Além disso, detalhei nossa altercação, buscando precisão. Ao terminar, o detetive perguntou, como você descobriu isso? Prefiro não discutir isso. Digamos que ninguém divulgou nada. Foi pura coincidência. Justo. Bem, Sr. Miller, sua versão se alinha bastante com os depoimentos dos outros cônjuges. Ainda não tive a chance de entrevistar seu irmão. Por que não? Após minha conversa com sua esposa, pareceu evidente que ele era um instigador e você estava respondendo. Além disso, ele não está em ótima forma no momento. Ele precisará permanecer em observação por 1 ou 2 dias para mais testes. Perguntei, estamos fazendo testes testiculares? Ele me lançou um olhar severo. Não é bem uma piada. Um chute na virilha pode te colocar em apuros. No entanto, ele então se virou com um sorriso. O que vai acontecer depois? Vou documentar e encaminhar para a promotora do estado. Ela vai tomar uma decisão. Vou falar com seu irmão. O detetive James se levantou e eu o escoltei para dentro da casa onde Glenda se juntou a nós em seu caminho para a porta da frente. Enquanto ele se afastava da porta, ele olhou para nós. Espero que vocês dois aproveitem a noite. Com isso, ele foi para o carro. Glenda fechou a porta atrás dele. Parada bem na minha frente, ela inclinou a cabeça ligeiramente para cima. Há uma salada farta na geladeira para o jantar. Não tenha pressa, ela disse em um tom que não deixava espaço para mal-entendidos sobre suas intenções. Não sei como as mulheres fazem isso. Eu a beijei. Foi um convite tácito e não vi razão para recusar. Ela se dissolveu em mim e nossos beijos nos levaram para o sofá. Ela me puxou para perto dela. Sua persistência era óbvia e eu retribuí. Fiquei de pé sobre ela enquanto me despia. Ela tirou o vestido, saindo sem um zurro, apenas com uma tanga. Mais tarde, presumi que ela tinha armado isso ao se vestir para a sedução. Se foi, funcionou surpreendentemente bem. Quando tive uma ereção, ela a agarrou. Eu gemi em resposta. Eu a levantei para o sofá e nos envolvemos em atividade sexual. Depois, eu me desvencilhei e ela se levantou. Tirando sua calcinha rosa, ela me entregou como uma lembrança do nosso encontro, relembrando nossa primeira vez com um sorriso. Ela costumava ser bem promíscua, o que eu achava aceitável. Pegando minha mão, ela me guiou até a cozinha, onde jantamos antes de nos recolhermos no andar de cima. Ela reconheceu que nossas ações poderiam ser vistas como uma forma de reabilitação, mas expressou sua falta de preocupação com isso.
A essa altura, nossos corpos, em seu estado de meia-idade, ansiavam por descanso e nós nos entregávamos a ele. Acordei antes dela, me encontrando no chuveiro do quarto principal, ensaboando-me quando ela se juntou a mim. E isso levou a outro encontro íntimo. Nós nos lavamos e depois nos secamos juntos. Depois, nós satisfazemos os desejos um do outro. Mais tarde, tomamos banho mais uma vez e tomamos café da manhã. Sendo domingo, nós ponderamos sobre o paradeiro de nossos respectivos cônjuges, embora nenhum de nós fosse religioso. Rastreei a localização do telefone de Mel e descobri que ela estava na casa da minha mãe. Isso serviu como um lembrete de que eu precisava ter uma discussão com minha mãe, que provavelmente teve um papel na minha traição. Levantei essa questão com Glenda. Ela respondeu: não tenho certeza sobre nada disso. Como aconteceu, você sabe. Talvez não importe. Importa para mim se minha mãe estava envolvida. Além disso, preciso falar com Mel. Ela pode ter ido para casa e não conseguiu entrar, mas não fez nenhum esforço para me ver ou se comunicar. Eles provavelmente estão coordenando suas histórias. Vou até lá. Quer participar? Estou sempre pronto. Tenho uma inclinação natural para isso. Você trouxe isso à tona em mim. Ela riu. Você vem comigo para confrontar minha mãe? Sim. Por que não? Vamos deixar claro. O que fizemos? Exatamente. Qual o sentido do sexo de vingança se os trapaceiros não estão cientes? Nós dois rimos. Chegamos na casa da minha mãe, Shirley Miller. O carro de Mel estava estacionado lá. Glenda e eu saímos na varanda e minha mãe nos cumprimentou na porta. Vá embora, Tim. Você machucou o Rob. Rob mereceu. Ele tentou me bater. Estou aqui para descobrir seu envolvimento nisso. Se eu for embora agora, não voltarei. Nunca. Relutantemente, ela me deixou entrar com Glenda atrás. Mel estava sentada na cozinha. Assim que ela nos viu com Glenda, ela entendeu. Você é rápido, não é? Ela retrucou. Não perdeu tempo. Não há razão para esperar. Seu namorado não pode mais me socorrer, mas seu marido certamente pode. Eu retruquei. Mel pulou, mas eu a segurei. Minha mãe gritou para que parássemos. Virando-se para mim, ela suspirou. Tim, você pode ter estragado tudo fugindo com Glenda. Não. Nós dois somos agentes livres agora. Mel e Rob sempre tiveram isso. Glenda e eu temos algumas coisas para colocar em dia, e estamos indo bem. Mel interrompeu. Você deveria ouvir a mim e a sua mãe. Podemos colocar tudo para fora e talvez encontrar alguma cura. Tim olhou entre sua esposa e sua mãe. Estou todo ouvidos. Shirley trocou um olhar com Mel. Mel continuou. Queríamos filhos. Você e eu. Mas quando decidimos tentar, sua mãe me informou que você não conseguiria ter filhos. Sem chance. Você não sabia. Shirley admitiu. Mas eu tinha uma solução. Rob. Rob poderia engravidar Mel e você nunca saberia. Eu espreitei. Então você tomou essa decisão sem me consultar. Shirley explicou. Seu pai queria discutir isso com todos nós, mas ele foi derrotado. Era 3-1. Sim, era você, os dois trapaceiros contra o pai. Exploramos diferentes opções, incluindo opções médicas, mas eram muito caras e demoradas. Além disso, você teria que estar ciente de que estava criando os filhos de Rob. Mel interrompeu. Então, relutantemente, optamos pelo método natural. Eu retruquei. E você enganou e se esgueirou para ficar íntimo por 1 semana, 2 semanas até. E você gostou, não é, Mel? Ela olhou para baixo. Depois que passamos pela hesitação inicial, eu realmente gostei. Não vou negar. E foi um sucesso. Eu apontei. Bem-sucedido em todas as 3 vezes. E você antecipou ansiosamente seus encontros com Rob. Mel admitiu. Sim, eu fiz.
Ele é um bom homem. Glenda interrompeu. Ah, é ele? E eu? Ele me enganou e me traiu. Shirley justificou. Imaginamos que você não aprovaria. Glenda franziu a testa. Você estava absolutamente certa. Eu não teria consentido então e ainda não consenti. Você pelo menos contribuiu para o meu divórcio, provavelmente para o do Tim também. Mel tentou tranquilizar. Ninguém precisa se divorciar. Nenhum de vocês sabia de nada e ambos estavam contentes até agora. O que mudou? Meu check-up médico. O médico me informou que sou infértil desde o nascimento. William não é meu biologicamente. Mel olhou para baixo. Agora você sabe de tudo, Tim. Podemos superar isso. Você se importa com essas crianças. Você se importa comigo. Eu comentei. Mel, você e ele continuaram seu caso. Mesmo depois de ter 3 filhos, você persistiu até começar a trabalhar para a empresa dele. E aposto que você nunca parou. Glenda estalou. Bem, e você? Quantas vezes você e Rob dormiram juntos no ano passado? Shirley olhou para Mel com descrença. Mel, por favor, me diga que isso não é verdade, Mel. Nós nos apaixonamos. Nós éramos compatíveis, emocionalmente e fisicamente. Então continuamos nos vendo. Eu acrescentei, sim, como na semana passada no Shady Pennies Motel. Mel pareceu assustada. Você contratou um investigador particular? Acabei de rastrear seu telefone. Mel gaguejou. Nós podemos acabar com isso. Nós vamos acabar com isso. É você que eu quero, Tim. Glenda interrompeu. Eu também o quero. Você pode ir embora com seu novo interesse amoroso. Não há como voltar atrás. Shirley, que estava de pé, de repente afundou em uma cadeira da cozinha. Ela parecia pálida. Perguntei, mãe, você está bem? Lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que eu fiz, meu Deus? Glenda comentou. Guardar segredos e contar mentiras só leva a mais segredos e mentiras. Você deveria ter sido honesto com Tim desde o começo. Mel raciocinou. Então nenhum dos nossos filhos existiria, então talvez Shirley não tenha se saído tão mal assim. Olhei para Mel, minha voz pesada de emoção. Mel, você está perdendo o ponto. Você, Rob e até minha própria mãe conspiraram e me traíram. Refletindo sobre minha vida agora, parece uma grande ilusão. Você roubou minha existência, despojou-a de sua essência. Tudo o que eu conheci foi uma mentira. Eu afundei, tomado pela tristeza. Mel se aproximou, mas eu recuei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Nunca mais, Mel. Nunca mais. Eu engasguei. Glenda me abraçou por trás, as lágrimas se misturando às nossas. Por fim, levantei-me e Glenda e eu partimos sozinhas, sem ninguém nos seguindo. De volta à casa dela, nenhuma de nós tinha muita vontade de fazer nada. Cuidamos do jardim, cortamos a grama e compartilhamos um almoço tranquilo. Eventualmente, a conversa começou a fluir. Eu abordei o assunto timidamente. Glenda, você tem certeza sobre o divórcio? Você e Rob estão juntos há tanto tempo. Glenda respondeu solenemente. Lembre-se do que você disse sobre eles roubarem sua vida. É assim que me sinto. Vou me encontrar com seu advogado amanhã. Iremos juntos. Mas não consigo ver um caminho de volta. Muito tempo se passou, e muito mal foi feito. Eu balancei a cabeça em concordância. É o que eu penso também. Eu só me preocupo com as crianças. Se nos divorciarmos, eles precisarão saber o porquê. Como eu começo a contar a eles? Ligue para eles, ou envie um e-mail e peça para ligarem para você, Glenda sugeriu. Então passei a tarde compondo um e-mail para meus 3 filhos. Depois de expor os fatos, assegurei-os de que eles sempre seriam meus filhos, que eu sempre os estimaria e os amaria. Com o coração pesado, cliquei em enviar, pedindo que eles me contatassem. Aproximadamente 1 hora depois,
meu celular sinalizou uma notificação. Era minha filha Mary me checando. Pai, você está bem? Ela perguntou. Eu vou conseguir. Mas e você? Isso é muita coisa para processar. Eu respondi. Tudo o que sei é que te amo, e você sempre será meu pai. Mas estou perdido quando se trata de mamãe. E Graham? Como eles puderam? Ela expressou, sua voz cheia de confusão e mágoa. Graham acreditava que ela estava me ajudando. Ela não percebeu a extensão do relacionamento deles. Quanto à sua mãe, acho que nunca vou perdoá-la. O que você escolher fazer é sua decisão, afirmei firmemente. Preciso de tempo para entender as coisas, admitiu Mary. Espero que você encontre algum tipo de resolução, mesmo que seja difícil, eu disse, meu tom refletindo minha incerteza. Sim, é uma situação difícil. De qualquer forma, eu só queria falar com você. Eu te amo, Mary disse suavemente. Eu te amo também, eu respondi antes de terminarmos a ligação. Pouco depois, Brad ligou e tivemos uma conversa parecida. William ligou às 11, depois de ler o e-mail. Ele parecia mais reservado do que os outros. E notei coisas sobre a mamãe quando estava sozinho em casa, enquanto todos os outros estavam na escola. Ignorei-os, mas deveria ter dito algo. Sinto muito, pai, confessou. Não se culpe. Você estava em uma posição difícil e não sabia de tudo, eu o tranquilizei. Nossa conversa terminou logo depois. William parecia preocupado, ele sempre foi próximo da mãe, ou assim eu pensava. Não pude deixar de me perguntar o quanto ele realmente entendia sobre ela e Rob. Glenda e eu nos encontramos na cozinha, folheando um velho álbum de fotos juntos. Continha vários instantâneos da criação da família dela e da minha. Logo, lágrimas brotaram em nossos olhos. Glenda hesitou, dizendo, talvez isso não fosse uma boa ideia. Eu a tranquilizei, não, precisamos confrontar o que foi perdido. Coloquei meu braço em volta dela, oferecendo um abraço reconfortante. Continuamos a relembrar mais memórias antes de nos recolhermos para dormir. Embora tenhamos dormido juntos, nossa intimidade era puramente platônica. Na segunda-feira de manhã, visitamos o escritório do advogado. Millie Stanton parecia desconfortável falando com nós dois simultaneamente, mas insistimos. Millie, uma mulher robusta de quase 60 anos, ostentando um penteado bufante retro, nos informou sobre os fundamentos do divórcio no Estado. Ela mencionou o adultério como fundamento para o divórcio, embora não mais favorecido. No entanto, ela reconheceu que nossas circunstâncias estavam longe de ser comuns. Nós elaboramos um plano para pedir o divórcio individualmente e para eu processar Rob por pensão alimentícia em atraso. Millie expressou desconforto com a presença de Glenda durante essa discussão, dados os problemas financeiros de Rob com ela. Ela nos garantiu que abordaria esse aspecto nos autos ou consideraria adiar o processo contra Rob até depois do decreto de divórcio. Pedi que Mel fosse atendida no local de trabalho, sincronizada com o horário de Rob, visando quarta-feira. Acompanhei Glenda ao banco dela para ajudar a segregar seus bens, o que levou algum tempo. Depois, almoçamos tarde no restaurante italiano Bersoni. Retornando para sua casa por volta das 4, decidi passar na minha casa e ela se juntou a mim. Ninguém tinha mexido nas novas fechaduras, então entramos. Glenda olhou ao redor, revisitando as vistas familiares de sua casa por muitos anos. Quando me virei, a encontrei por perto, com uma certa expressão. Ela disse, quero que você faça amor comigo na cama dela. Agora mesmo. Por favor. Incapaz de resistir a um apelo tão fervoroso, eu a levantei e a carreguei para cima. Depositando-a na cama grande do quarto principal, ela riu. Você é um bruto bem forte, ela comentou. Não tem como Rob conseguir isso. Ela começou a se despir, e eu também. Caímos na cama juntos. Inicialmente, foi estranho para mim, me envolver com outra mulher nesta cama. No entanto, qualquer desconforto rapidamente se dissipou quando Glenda levou meu membro ereto à boca. Ela era insaciável. Virando-me de costas, ela montou em mim, assumindo o controle.
Ela agarrou o que desejava, culminando em um orgasmo intenso que a deixou sem fôlego, quase me fazendo perder a mim mesmo também. Depois, ficamos deitados em silêncio por um tempo. Por fim, ela falou. Aquilo era incrível, levar o marido da outra mulher para sua própria cama. Não tem nada melhor do que isso. Eu sorri e comentei, você é uma vagabunda bem vingativa, não é? Sim, e tudo para seu benefício. Bem, principalmente meu. Mas você gostou. Absolutamente. Nós alcançamos o auge do sexo de vingança. Ela riu. Sim, é tudo ladeira abaixo daqui. No entanto, não foi ladeira abaixo de jeito nenhum. Fizemos amor a noite toda até não podermos mais. De manhã, antes de ir para o trabalho, fiz amor gentilmente com ela. Foi carinhoso, e ela chorou no chuveiro depois, assim como eu. Mesmo assim, nos vestimos e seguimos com nosso dia. Glenda pegou uma das roupas de trabalho de Mel, presumivelmente como outro ato de vingança. Ficou um pouco apertado no peito. Mel me ligou no trabalho. Preciso entrar em casa para pegar algumas coisas. Estou aqui no trabalho com um vestido surrado. Posso te encontrar em casa às 6. Rob saiu do hospital? Não, ele ainda precisa de um procedimento. Você realmente o bagunçou. Onde você está hospedado? Na casa da sua mãe. Eu estou no seu antigo quarto. Ironia, certo? E onde você e a outra mulher estão hospedadas? Aqui e ali. Vocês terão que abrir mão de uma das casas. O que farão quando Rob sair? Não é problema meu. Você teve notícias das crianças? Não. Você. O que você fez? Enviei um e-mail para elas explicando o que aconteceu e falei com elas no telefone. Oh, Tim, elas vão me odiar. Eles não entraram em contato. Nenhum deles. Você sabe que merece. Foda-se, ela gritou, e eu desliguei. Encontrei Mel na residência por volta das 6 horas. Surpreendentemente, ela foi pontual, o que foi um desenvolvimento positivo. Depois que ela estacionou o carro, destranquei a porta para ela e ela seguiu para o andar de cima. De repente, houve um grito. Você dormiu com ela na minha cama. Eu posso sentir isso. Não acredito que você se rebaixaria a esse nível. Eu me aproximei e comentei. Ela iniciou. Era a maneira dela de buscar vingança pelo marido ter sido levado. Francamente, não é o suficiente, na minha opinião. A raiva de Mel vazou dela. Ela juntou algumas roupas e eu a ajudei a carregá-las para baixo, junto com uma bolsa de higiene. Depois que ela fez as malas, aparentemente sem saber da peça de roupa que Glenda estava usando, ela perguntou. Há alguma chance de podermos? Não, nenhuma. Eu quis dizer cada palavra, Mel. Acabou entre nós. Ela pareceu desanimada, mas não surpresa. Inicialmente, eu esperava uma família feliz como qualquer outra esposa. Parecia o caminho certo. Mas então as coisas deram errado. Sinto muito por isso, ela expressou. Não posso aceitar esse pedido de desculpas. Ter filhos de outro homem e se envolver em anos de infidelidade está além do perdão. Desculpa nem começa a descrever. E, francamente, duvido da sua sinceridade, retruquei. Ela entrou no carro e foi embora. No dia seguinte, ela recebeu os papéis do divórcio no trabalho, enquanto Glenda entregou Rob no hospital. Mais tarde naquela tarde, minha mãe ligou. Tim, Você teve que ser tão precipitado com os papéis do divórcio? Talvez se você se acalmasse, as coisas pudessem ser resolvidas. Isso não está acontecendo, mãe. Ela tem tido um caso com Rob há anos, eu revelei. Ti. Não me chame de Tim, mãe. E não se esqueça de quem iniciou essa confusão. Ah, eu lembro. Tudo estava bem até a semana passada, ela comentou. Dei adeus a ela. Eu ainda não tinha tomado uma decisão sobre ela. Considerando que ela era a causa raiz de tudo, eu estava cético sobre suas intenções. Poupe-nos de indivíduos excessivamente justos.
Rob recebeu alta do hospital na sexta-feira. Incapaz de voltar para casa devido à ameaça de Glenda, que possuía sua arma de fogo, ele buscou refúgio na casa de nossa mãe. Acontece que Mel também estava lá. Eu não poderia me importar menos com a presença contínua deles, mesmo que ocupassem meu antigo quarto ou dele. No entanto, se minha mãe tolerava a estadia deles, ela não significava nada para mim. Depois de discutir com Glenda, concordamos em investigar a situação. Como eu ainda tinha uma chave reserva da casa, decidimos esperar até as 2 da manhã antes de prosseguir. Eu nos dirigi até lá e usei a chave para entrar pela porta dos fundos, carregando uma pistola para proteção. Enquanto Glenda esperava lá embaixo, eu furtivamente subi as escadas para dar uma espiada no meu antigo quarto, suspeitando que eles estariam lá, pois tinha uma cama de casal, diferente do quarto do Rob. Para minha confirmação, os dois estavam de fato presentes. Com o meu telefone pronto, acendi a luz e tirei algumas fotos. Houve alvoroço, principalmente de Mel, que estava sem roupa, enquanto Rob, embora também sem roupa, tinha uma bandagem considerável em volta das costelas inferiores impedindo seus movimentos. Mel se cobriu apressadamente com os lençóis. Naquele momento, minha mãe correu pelo corredor e me viu. Ela aconselhou Tim a se abster de fazer suposições precipitadas. Eu respondi, não estou. É desnecessário. Você aprova as ações deles, o que eles continuam a fazer. Eu me virei e desci as escadas. Glenda estava esperando lá embaixo. Ela comentou, presumo que eles estavam juntos. Sim, vamos lá. Mamãe e Mel correram. Mel estava usando um Rob. O bad boy Rob não estava em lugar nenhum. Mamãe comentou, eles são adultos. O que eu poderia fazer? Expulsá-los. Essa é minha cama antiga. Parece que a missão de Rob é dormir com ela em todos os lugares que eu estive. Mel interrompeu, ele não dormiu comigo. Ele não conseguiu. Você ouviu ele. Eu ri dela. Mas você tentou, não tentou? E daí? Não tenho chance com você. Verdade. Espero que vocês dois apodreçam no inferno. Virei-me para minha mãe. Terminei com vocês. Eu ainda sou seu filho. Mas não mais. Você tem um agora. Não eu. Glenda e eu partimos, voltando para a casa dela. Contra todas as probabilidades, quando fomos para a cama às 4, fizemos amor apaixonadamente. Glenda e eu continuamos juntos enquanto os divórcios progrediam no tribunal. Mel e eu vendemos a casa e derrotamos o dinheiro. Ela não recebeu pensão alimentícia nem nada de mim. O juiz desaprovou suas ações. Meus filhos se adaptaram à situação. Os dois mais velhos tiveram interação mínima com Mel, além de trocar cartões de Natal. Eles evitavam as ligações dela e, embora Will se envolvesse com ela, ele não era muito complacente. Quando chegou a hora de ele passar o verão entre os anos escolares, ele escolheu ficar comigo. Rob não teve contato algum com Mel, apesar das tentativas dela de encontrá-lo para almoçar. Will se recusou a falar com Rob. Glenda recebeu a maioria dos bens no acordo de divórcio. Ela ficou com a casa e recebeu uma quantia considerável do negócio de Rob. Enquanto isso, Rob estava morando com Mel em um apartamento de um quarto perto do seu local de trabalho. Logo após os divórcios serem finalizados, Glenda e eu tivemos uma discussão. Embora nossa química sexual permanecesse forte, percebemos que não éramos compatíveis em outros aspectos. Portanto, decidi me mudar. Nenhum de nós ficou particularmente triste com essa decisão. Acho que ambos sabíamos desde o começo que nosso relacionamento não duraria devido a problemas não resolvidos. No entanto, Glenda solicitou que eu a visitasse ocasionalmente para encontros sexuais, desde que ela não tivesse entrado em um novo relacionamento, ou vice-versa. Eu concordei, pois nossa conexão física era forte, e nos demos bem nesse aspecto. Passei por um procedimento que efetivamente resolveu meu problema. Aos 49 anos, eu não era mais infértil. No entanto, não vi muito benefício nisso. Foi o que pensei.
Uma noite, na academia onde Ned e eu praticávamos nossa autodefesa, testemunhei uma mulher chutando vigorosamente o saco pesado. Ela era feroz e parecia notável. Quando terminou, olhou de volta para mim. Sentindo-se intimidada, ela perguntou. Eu respondi com um sorriso. Definitivamente. Dei um passo para trás, levantando as mãos em sinal de rendição. Ela riu. Eu observei você. Você não tem medo de mim? Não tenho medo, não, eu admiti. Eu sou Hilda Marques, e você é Tim. Tim Miller. Vou tomar um banho e pegar um café, ela disse, gesticulando em direção a uma loja próxima. Vou até você em 10 minutos, ofereci. Faça 15. Eu preciso abraçar minha feminilidade, afinal. Não há dúvidas sobre isso. Tivemos uma conversa agradável. Ela era nova na área, tinha 36 anos, um filho em idade escolar e não tinha marido. Ela o havia deixado na costa oeste. Conversamos por quase 2 horas, aprofundando-nos em vários tópicos. Conforme a loja se aproximava do horário de fechamento, ela se familiarizou com todos os aspectos da minha vida, incluindo meu histórico médico. Fiquei completamente encantado. Além disso, ela demonstrou interesse genuíno em mim. Naquela época, eu tinha um bangalô de 2 quartos aproximadamente 1 milha de distância da academia. Levamos 2 semanas até que ela decidisse passar a noite na minha cama. Durante nosso encontro, ela demonstrou a mesma intensidade que demonstrou na academia. No entanto, eu exerci domínio, pois era isso que ela desejava. Essa dinâmica provou ser um afrodisíaco poderoso para nós dois. O nome do meu filho era Donald, um calouro de 16 anos. Nós nos conectamos facilmente, já que ele jogava beisebol, assim como eu costumava jogar. Por fim, comecei a ajudar o time do ensino médio. Hilda e eu nos casamos 6 meses depois de nos conhecermos, como ela estava esperando. Foi uma decisão repentina. Um casamento forçado. Donald e Hilda se mudaram comigo para uma casa perto da minha antiga. Donald tinha seu próprio quarto e montamos alguns equipamentos de ginástica no porão para Hilda se manter ativa. Pouco depois, Thomas Timothy Miller nasceu. Para mim, ele foi uma bênção. Mel e Rob logo se tornaram uma coisa do passado. Ela mudou de agência e começou a ver um encanador mais jovem, que tinha cerca de 40 anos. Parecia que ela ainda tinha seu charme. Glenda se casou com James Wilder, um antigo amor da faculdade. Hilda e eu ocasionalmente saíamos com eles, e James parecia ser um cara decente. Glenda ainda tinha seu encanto, e eu presumi que as coisas ainda eram apaixonadas entre eles. James e eu até tivemos uma conversa sobre isso, o que estranhamente nos aproximou. Eu nunca perdoei completamente minha mãe, mas eu a visitava. Ela ficou muito feliz quando Thomas nasceu, e Hilda garantiu que ela pudesse vê-lo regularmente. Hilda tinha mais empatia pela minha mãe do que eu. Mamãe faleceu em junho passado. O serviço memorial foi pacífico, apesar da nossa complicada dinâmica familiar. Rob fez um discurso, mas eu escolhi não falar, e ele sabiamente manteve distância de mim.